Olá e Beleza. bem-vindos ao talk show sobre world building e mestragem de RPG. Hoje temos um convidado muito especial, um mestre experiente e um excelente world builder, Escriba Fantasma. Escriba Fantasma, enalteça o seu canal aí, por favor, para nós. Eu sou o Dodge, sou responsável pelo canal de Escriba Fantasma e a partir dele a gente auxilia criadores de conteúdo narrativo, seja para RPG de mesa ou literatura fantástica, a aproveitar todas as oportunidades narrativas que ele tem com o material dele, além de estar propondo um cenário e sistema para o nosso próprio projeto. Então é RPG de mesa, literatura fantástica e auxílio criativo direto. É o que o Escriba Fantasma faz. Excelente, excelente. Desculpa o erro técnico aí que duplicou a tua voz por causa do OBS, mas já foi corrigido, tá? Certo, vamos lá, né? Para começar aí nossa conversa sobre, temos, vamos falar sobre a importância, né, da construção de cenários e aventuras em campanhas em RPG. Como um mestre de RPG experiente, quais são as suas principais considerações que você tem ao criar uma aventura ou campanha para seus jogadores? Certo. Então, a primeira coisa que eu acredito que seja o essencial, na verdade, para qualquer pessoa que está criando um projeto narrativo, é o propósito. Você tem que ter um propósito para o que você está fazendo. Por mais que a gente viva num mundo onde o acaso é predominante, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é num propósito, do porquê que aquela história está acontecendo. Baseado nisso, você consegue observar outros pontos que vão ser inevitavelmente de extremo auxílio para você. A partir do propósito, você vai poder saber, por exemplo, como que você vai abordar a sua obra, como que você vai direcionar os conflitos e progressão de complicações dela, principalmente porque isso que vai te permitir fazer com que o seu mundo esteja existindo antes da história, e sem considerar ela, sem depender dela. O mundo vai existir por conta própria, porque existe um propósito. Entendi. E também dá uma vivacidade durante o jogo, né? Porque aí você tem uma linha pra dizer quão vivo o seu aventura, o seu cenário é, não é? Exato, você não perde o escopo do que você está falando. Você sabe que a sua direção principal é um conflito político, o propósito do seu cenário, da sua campanha, aventura, o que seja, é mostrar o impacto que a política tem na sociedade civil, só que num cenário de fantasia medieval, perfeitamente possível. Você pode aproveitar o conceito base, que é o propósito da sua história, para direcionar micro conflitos dentro disso, né? Exportação, importação, lavouras, mesmo autoridade sobre recursos, isso tudo você consegue juntar e entregar um conteúdo extremamente complexo, né? No sentido de riqueza, para quem for jogar ou ler o seu livro, isso sem dúvida. Entendo. Meio que já fosse já abordando a minha próxima pergunta, né? Que era as principais coisas a se considerar quando criar um mundo, né, para o RPG. Então eu já vou pular essa pergunta. Então, mas nessa do mundo eu gostaria de adicionar uma coisa. Adicione, adicione. No sentido de criação do mundo, no sentido planetário da coisa mesmo, é muito importante as pessoas perceberem que existe uma progressão vinculada, né? A humanidade mesmo é um ótimo exemplo disso. A humanidade, ela dependeu literalmente dos astros celestes e das constelações durante milhares de anos da existência dela. Então, você mantém em mente que esse tipo de recurso é o que vai ser essencial para você no início da criação do seu mundo, vai te permitir com que você execute de forma a ter menos erros, né? Quando você chegar em civilizações avançadas, com mapas, né, cartografia desenvolvida, matemática desenvolvida, geometria, né, e assim por diante.
Então, tudo tem a ver com que o recurso inicial supriu, que é no sentido geral de natureza, construção, navegação, direcionamento, alimentação, o que seja, né? Sustento É. e tudo mais. Porque para você ter uma certa tecnologia, primeiro você precisa ter a necessidade para ela, né? Ponto. Exatamente isso. Entendi. Afastando só um pouquinho para longe de world building, né? Tem alguns mestres que preferem usar sistemas de RPG já existentes, né? Enquanto Sim. outros preferem criar seus próprios sistemas. Qual a tua abordagem preferida e por quê, né? Quando você decide usar um sistema existente versus criar o seu próprio sistema, né? Como é essa tua abordagem em relação ao teu cenário? Então, na opinião que eu tenho em relação a escritor, a criador de conteúdo narrativo, eu prezo principalmente por criação, né? Então, eu sempre sugiro a pessoa criar o mundo dela, mesmo que seja a primeira vez, né? Dar as cabeçadas necessárias lá para desenvolver uma civilização, uma progressão de população, digamos assim, tecnológica e tudo mais. No entanto, olhando no lado profissional, no lado do ofício, Hum. eu tendo a recomendar que a pessoa pense bastante antes de expor de forma definitiva o mundo que ela está criando. Antes que ela convide outros seres do plano dela, no caso, outras pessoas da realidade dela, para entrarem no mundo que ele está propondo, É. porque é uma experiência direta, né? A pessoa vai estar em contato com as pessoas do seu mundo, com os sistemas do seu mundo. Então, se você não está, principalmente, isso talvez seja o mais importante, se você não está preparado para as pessoas desgostarem de coisas que você fez no seu mundo, tal como elas não gostam de coisas do nosso, não mostra para ninguém, usa o mundo pronto e é isso. Agora, se já está tudo certo, já tem a ideia, vai em cima que é só vitória, só alegria. Gostei do que tu falasse, mas a pergunta em si não foi sobre o world building, né? Ah, ok, Foi, certo. foi sobre sistema de RPG, né? Tipo, Sobre o sistema em si. as mecânicas, né? Tipo, qual a tua Aham. abordagem preferida, o porquê. E, assim, qual é a grande vantagem de usar um próprio e um já feito, tá ligado? O versus, né? Perfeito, perfeito. Entendi. Uhum. Nessa parte sistêmica, eu proponho, a minha sugestão aqui seria observar justamente o impacto que isso causa na comunidade que aquele material já alcançou. Sabe, o pessoal que joga aquele jogo, por exemplo, gosta de jogar o jogo, fala bem do jogo, chama outras pessoas para jogar, isso é um bom indicativo. A vantagem de você utilizar algo já feito é estrutura, Hum. é versão estável, digamos assim. Mas a principal vantagem de você utilizar algo que você cria é customização. Você coloca exatamente o que você quer, como você quer, por que você quer, e isso, mesmo que você adapte, né? Existem muitos cenários em sistemas de RPG que a gente conhece, e mesmo as adaptações, elas ficam ali algumas lacunas, porque não tem como adaptar, né? Vou dar um exemplo aqui. Existem, em alguns jogos de RPG, existem raças que são fáunicas antropomórficas, né? Animais humanizados, Sim, com sim. características humanas. E talvez no cenário da pessoa não tenha, certo? É uma Certo. adaptação de exclusão, beleza, é fácil de fazer. Mas essa raça influencia em outras coisas no mundo, do sistema que ela foi proposta. Então, você tirar ela, você está tirando mais do que só uma espécie do mundo. Então, você tem que saber qual peça do dominó você está tirando, para que quando elas vão caindo, não fica um espaço que uma cai e não derrube mais nada. Entendi.
Tipo, e quando se trata de adaptar, tipo, cenários, né, para sistemas de RPG, vamos supor assim, como você tava falando aí, né, sobre a questão de, tipo, animais antropomórficos, né? Isso, exato. É, tipo, quais são as necessidades, que o mestre, né, tem que considerar quando for criar uma aventura ou trazer o cenário dele para um sistema já existente? Certo. A primeira coisa que eu diria são as funções narrativas, né? Quando você está criando uma aventura, especificamente uma aventura, você tem que saber de algumas coisas que você vai precisar, meio que no sentido de cumprir papel mesmo. Né? Não necessariamente vai ser um cumprimento de papel em trilhos, mas vai ser um cumprimento de escopo narrativo. Então, se você está fazendo uma aventura que é mais sobre investigação, mais sobre trama política, mais sobre conflitos escusos, Uhum, talvez não tenha exatamente o papel do guerreiro super forte que é mais combativo. entendo, Né? entendo. Talvez tenha mais espaço para o ladino, para o bruxo, ou para qualquer coisa desse tipo. Aham. Mas essas são as principais coisas. A mecânica ela tem que se servir de diretriz, né? Parâmetros. Você vai ligando uma coisa a outra. Ah, eu tenho que tirar isso daqui, tenho que incluir isso daqui eu adapto. E aí você coloca a sua percepção narrativa da espécie, local, que quer que seja, bioma, Uhum. e inclui na função narrativa que você quer cumprir. É, então é nessa pegada que você decide qual regra manter e qual regra realmente retirar, né, do sistema em qual você está adaptando o seu cenário. Exato. Ah, Exato. Principalmente as regras macroscópicas, né? Tipo ataque, defesa, movimentação, conjuração, a mecanização desses parâmetros é muito difícil de colocar de forma sutil, né? Por assim dizer, no cenário, porque no cenário é tudo muito visual, né? Tudo muito bola de uhum. fogo, né? Não É, necessariamente assim, mas é mais visual do que o mecânico. E se você quer adaptar o seu cenário para um sistema, você vai ter que colocar coisas, e isso é importante, colocar coisas do sistema, não uhum. coisas que adaptaram dentro do sistema. Por exemplo, eu não sei se eu posso falar o nome do sistema aqui, eu posso mencionar o Pode, nome? pode, fica à vontade. No D&D, por exemplo, tem aquela questão do componente da magia, que é Uhum. verbal ou somático, né? A Sim. maioria dos mestres não considera isso. A maioria dos mestres meio que pula essa parte, porque tira a cadência, né? É, Diminui o ritmo. A pessoa tem sim. que fazer, aí tem ou não tem o material, então não sei o que e tal. Então isso daí normalmente é algo que as pessoas tiram no jogo. Mas se você estiver adaptando o seu cenário nesse sistema, vai ter que ter um componente somático. Porque aquilo é o sistema, não é adaptação, não é homebrew que vale. Entendo. Mas assim, né, sendo o advogado do diabo aqui, defendendo os mestres, né, mesmo que o mestre desconsidere, né, eu acho que essa parte do mestre desconsiderar eu sinto que é culpa do jogador em si. Porque o jogador ele não se prepara previamente para poder narrar de forma fluida, né? É tanto que há aqueles memes de conjuradores passando 3 horas para decidir qual é a bola de fogo que ele vai lançar. Justo, é um Né? ponto. Isso é um ponto, verdade. Até porque o jogador ele está esperando uma experiência de interação reativa. Né? Sim. Você vai falar para ele o que está acontecendo e ele vai reagindo àquelas coisas de acordo com a ficha dele, com a construção de personagem dele. Tudo bem, esperar a proatividade das pessoas, seja em qualquer área da vida, não é um bom movimento. Não, nunca é um bom movimento. Agora, você consegue sugerir para a pessoa ser proativa, né? Tipo, um ladino. Se você percebe que o ladino não está fazendo muita coisa por conta própria, mostra uma janela aberta na cara dele. Uhum.
Mostra uma bolsa de dinheiro pendurada na cara dele. É. Porque aí, se ele não fizer, você tem um recurso de, entre aspas, óbvio, punir o jogador, o personagem. Poxa, você não tá jogando de ladino? É. O que tá acontecendo? Sabe? É esse tipo de situação que tem que manter em mente para não misturar tudo, né? O ladino, na verdade, está jogando de clérigo. Então, Pois é, pois é. E eu meio que já terminei minhas perguntas aqui, né? Mas eu gostaria ainda de tipo, dar um sabor, né, a essa pequena entrevista, né? certo. Você é parceiro do canal, né? Tá aí em cima. Acho que em algum ponto aqui deve ter o símbolo da logo dele passando. Qualquer coisa, exclamação parceria. Mostra o link, tá? Do Escriba Fantasma. Vão lá, deem follow. E eu sei, né? Eu sei que você está trabalhando em um sistema e um cenário autoral. Esse é o momento de você brilhar. Conte um pouco sobre ele para nós. Irmão, o cenário e o sistema em si estão sendo produzidos há pelo menos 18 anos, assim, de idade. Aconteceu da gente ter um amigo nosso que é mais velho, né? Na verdade, foi tudo muito, muito estranho. Parece aquelas piadas, né? Era o primo de um amigo meu. Então, a coisa meio que foi por terceiro, mas ele apareceu com um livrinho da Dragão Brasil de 3D&T. E a gente foi jogar. A gente jogou, gostou demais. Eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos de idade. Jogamos, gostei demais. Fui para outro mundo, né, e tal. E esse amigo nosso, depois de uma semana por aí, que era férias, ele foi embora e levou o livro. Aí pronto, a gente ficou com aquilo na cabeça. Poxa, como que a gente faz? Como que a gente joga e tal? E a gente manteve na cabeça o quê? Atributos, vantagem, desvantagem e o dado. E aí a gente foi jogando. Só que nessa começou a se surgir oportunidade. Como é que faz isso? Como é que conta isso e tudo mais? E a gente foi melhorando. De forma meio que natural, a minha própria personalidade me fez botar o pé na frente. Começar a pensar mesmo em mecânica para o jogo, já construindo um cenário em paralelo, porque eu estava mestrando para meus amigos e tal. E chegou a determinado momento que a gente parou de jogar, né? A vida adulta bateu na gente, não teve jeito. Mas a gente parou de jogar e isso não saiu da minha cabeça. Eu continuei fazendo. Passou tanto tempo que o material ficou tão grande no sentido de volume e estava pronto. Dava para jogar. Eu já joguei várias mesas nesse sistema e nesse cenário. Só que não tinha nada concreto. Aí eu pensei, poxa, vou usar a plataforma do Escriba Fantasma, que é de participação em projetos narrativos, e vou sugerir, né, vou propor para a comunidade da RPG esse novo sistema e cenário. Não é nada que diga de ser o melhor, digamos assim, não estou propondo por ser melhor que outros, mas eu já vi acontecer muitas situações que em outros sistemas não aconteceriam. Existem mecânicas que são... A forma como elas são feitas são bastante exclusivas. Por exemplo, no Pathfinder, se eu não estou enganado, quando você evolui a sua magia, você ganha mais dados ou você troca o dado da magia. Você joga um D8 na magia, você pode jogar um D10, ou você joga 2D8 e assim por diante. No sistema que eu estou propondo, a progressão dos dados é no personagem. Sim, então, sim. isso é inédito, eu ainda não vi em outro sistema. Outra coisa também é imposição de ação, conseguir interromper um inimigo durante a ação dele com uma ação sua, também não vi acontecer em outro sistema. Sim. E tem rodado muito bem, tem rodado de forma muito lisa mesmo, tem todo mundo se divertido. E o cenário em si aí já é uma reconstrução de vários problemas que eu vejo em relação até teoria de conspirações até coisas científicas, sabe? Evolução darwiniana até Anunnaki. Aí eu fui pegando e montando as coisas e cheguei no cenário que é a ilha, né? A Ilha Domínio, em Planã, que é o nome do local.
e o cenário profecia das consequências, né? O sistema e cenário profecia das consequências. Aí a história resumida é essa. O pessoal que estiver interessado, fica à vontade aí de procurar no canal informações ou entrar em contato comigo, que eu também estou à disposição. Pois é. Scriba, muito obrigado mesmo por ter participado desse novo quadro, Forjadores de Mundos. Você é o primeiro convidado que vai para o YouTube, tá? Pessoal, sigam o Scriba, tá? Nas suas redes sociais. O Scriba é um excelente streamer com uma variedade enorme de acervo para oferecer para vocês, né? Um World Builder com mestragem, que próxima semana, né, haverá playtests aí, há boatos, né? Que haverá playtests. Mantenha os ouvidos em pé, chat. Vai ter mesmo. Também me sigam nas minhas redes sociais, né? Que eu vou estar dando um update, principalmente da minha personagem que foi criado na live dele hoje, né? Foi mesmo. Vai ter o update da minha... É o ritualista. Uma ritualista de grandes capacidades e olha, a expectativa tá alta, viu? Isso mesmo. E outra coisa também que eu gostaria de agradecer é que o Scriba ele também está me ajudando no projeto Coroa Sombria, que breve estará no cartaz, provavelmente a partir do dia 26. O 26 deste mês vai estar no cartaz o Coroa Sombria, que é um RPG com sistema próprio e universo próprio também, voltado para a fantasia sombria, né? Onde a magia e os perigos estão à espreita até mesmo da própria alma. Então fiquem de olho. Isso é pegado. Nossa, eu tô ansioso pra isso também, tá? Vou ser sincero. Tá ansioso. E tá vindo por aí, tá? Brevemente vai ter novidades tanto no Instagram, quanto no Discord, como aqui na live. E vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês o Forjadores de Mundo com alguém convidado especial e tão grande assim como nosso amigo Scriba, né? Para aumentar o conhecimento e a riqueza que o RPG tem em nossas vidas, né? Muito obrigado e vamos para o nosso mundo forjado, né? É nóis, muito obrigado, valeu mesmo pela oportunidade. Até a próxima. Ok. E aqui é onde eu vou...